1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Irmãos, eu quero falar hoje sobre intercessores, quando a linguagem compromete a unidade. As pessoas se equivocam em achar que ser um intercessor é para um segmento da igreja. Irmãos, todos nós somos chamados à intercessão. A palavra de Deus no livro de Ezequiel diz: procurei um homem que estivesse na brecha e não achei. Nós criamos segmentos dentro da igreja com a ideia de transferência de responsabilidade. Por exemplo, nós temos um RDA de evangelismo, inclusive há um trabalho precioso sendo feito por eles. Vocês querem ver uma coisa? Quem desse lado aqui conhece uma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor? Conhece. Então, o que você tem que fazer tão somente? O RDA de evangelismo está preparando um trabalho chamado Volta, Filho. E eles receberam uma direção de Deus muito preciosa. Você vai dar o nome da pessoa e o endereço, eles vão preparar uma carta e pessoalmente vão levar essa carta e vão convidar a pessoa para esse culto. Então a sua única missão é lembrar que essa pessoa onde ela mora, ir ali no balcão, colocar o nome dessa pessoa, o endereço. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: o evangelismo é exclusivo deles? Não, porque todos nós somos chamados para falar de Jesus. Mas eles então coordenam as iniciativas de evangelismo, e essa do Volta Filho é uma. Então, se eu, por exemplo, tenho uma pessoa que está afastada, o João mora na rua 3, na casa 4, eu vou ali, coloco o nome de João, rua 3, casa 4, eles vão preparar a carta e pessoalmente vão entregar essa carta. As pessoas, de um modo geral, quando se afastam, dizem assim: poxa, eu me afastei da igreja e ninguém me visitou, ninguém me procurou. Não vai ser mais por causa disso que eles vão poder falar, porque vai ter um grupo indo à casa deles para entregar. Então, a mesma coisa são intercessores. Não, já tem os irmãos intercessores da igreja, eu não preciso ser intercessor. Irmãos, quem lhe disse isso? Então, o intercessor é todo aquele que sente, e aí a igreja toda, um chamado para a oração. Para a oração. E aí, dentro desse texto, no capítulo 11, diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá. Capítulo 11, versículo 17. O apóstolo Paulo declara assim: nisto agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, olha, e sim para pior, porque antes de tudo estou informado de que quando vocês se reúnem na igreja, percebam a linguagem que quebra a unidade. Paulo diz: percebo que existem na igreja, existem divisões entre vocês. Como é que nasce a divisão? Pela língua. Existe, em parte acredito, isso é verdade, até necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem pela língua também conhecidos de vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é para a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Mais um pecado da língua, a acepção de pessoas. E aí o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casa onde podem comer? Ou menosprezam a igreja de Deus, envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisso certamente não posso elogiá-los. Feche os olhos. Pai, nós queremos uma igreja sarada, nós queremos uma igreja curada. Senhor, eu não me iludo, e sei que ninguém aqui se ilude, que é impossível acabar com a fofoca, porque, Senhor, o que não falta nas igrejas é gente patrocinada pelo diabo para fazer serviço. E não vai ser com 3 mensagens, 4 mensagens, que eles irão desistir. As mensagens, Pai, que eu prego é para alertar os teus filhos, é para despertar os teus filhos, as tuas filhas, porque para aqueles que já são filhos do diabo, eles não aceitam
a exortação, eles não aceitam a orientação. Eles já são tutelados, patrocinados por um pai espiritual maligno, chamado Satanás. Mas aqueles que são teus filhos, tuas filhas, que estão ouvindo agora essa oração e dizendo amém junto comigo, é para esses que teu Espírito ministra, para que uma vez despertados possam dizer: eu não vou me contaminar com esse tipo de coisa. Então, mais uma vez eu me volto, Senhor, e te peço para que esses que estão aqui hoje, Senhor, que saíram de suas casas dizendo: eu quero crescer na palavra, eu quero ser alimentado na palavra, sejam abençoados pelo Senhor. Fala com cada filho, com cada filha aqui, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Amados, toda a igreja, então, como eu disse, deveria praticar a intercessão. Por quê? Porque o propósito nosso é o aperfeiçoamento, Paulo diz, visando o aperfeiçoamento dos santos. Irmãos, a igreja é chamada a noiva de Cristo. E a pergunta que eu faço para você como noiva de Cristo: que noiva eu e você temos sido? Que noiva nós temos sido? Você tem estado aberto para ouvir a voz de Deus? Você tem estado aberto para ouvir a voz do Espírito Santo? E dizer para Deus nesses dias: Senhor, fala comigo. Essa semana nós passamos a semana aqui orando, pedindo ao Senhor que hoje à noite seja uma noite de marcar. Nós estamos fechando um tempo de igreja tradicional para uma igreja pentecostal. Essas mensagens estão selando isso. Mas é preciso que eu tenha da sua parte também um interesse de orar e dizer: Senhor, eu quero uma igreja debaixo de um movimento pentecostal. E ontem eu falava sobre isso, o grande perigo. Eu não sei quando Deus vai me permitir pregar aqui para vocês. Eu preguei para os líderes ontem. Aonde está o Cordeiro? Onde está o Cordeiro? Porque a igreja precisa saber que ela pode ser tudo, tradicional, pentecostal, pós-pentecostal, que ela não pode ser uma igreja sem o Cordeiro, sem a presença de Jesus. Então, quando nós falamos da intercessão, e vocês estão nos acompanhando aí, nós falamos contra a maledicência. O que é a maledicência? É quando eu falo do meu irmão, e muitas vezes quando eu coloco um irmão contra o outro. Isso é maledicência. Então, se alguém fala mal de você a meu respeito, se eu ouvir calado, sabe o que vai acontecer? Eu vou comprar a ideia. Eu já começo a te olhar com outros olhos, sem te dar o direito até de se defender. Então nós temos que entender sobre a maledicência, sobre a murmuração. Sobre a murmuração. O que é a murmuração, irmãos? A murmuração é aquela reclamação que nos atinge o tempo todo, que tem gente que reclama de tudo. E hoje eu quero falar sobre essa linguagem que compromete a unidade. A igreja de Coríntios era uma igreja muito interessante. Ela era uma igreja peculiar. Por quê? Porque em Corinto tinha, por exemplo, o templo da deusa lá Diana, e todas as prostitutas daquela região, era uma cidade portuária, Corinto era uma cidade portuária, as prostitutas, elas, para se dedicar à deusa Diana, cortavam o cabelo muito curtinho. Então, as pessoas sabiam pela aparência física o seguinte: se tem cabelo curto, é devota de Diana. Então Paulo vem e diz assim: olha, é bom que a mulher aí nessa igreja, use o véu. A turma pega um versículo, um único versículo, e fazem disso doutrina. Então tem igreja que hoje a mulher, quando chega lá, eu me lembro que uma vez eu fiz uma visita a uma pessoa e tinham duas irmãs dessa igreja. E eu disse: vamos orar? Ela, só um momento, abriu a bolsa, pegou o véu, jogou na cabeça para orar junto comigo. Por quê? Pegou uma palavra da igreja de Corinto e transformou em doutrina. Então é perigoso isso. A igreja de Corinto teve sérios problemas em aceitar a autoridade de Paulo. Os camaradas perguntaram: quem é esse Paulo para querer? Por quê? Porque Paulo viu naquela igreja que o enteado mantinha relações com a madrasta. Já imaginou, gente? É uma sem vergonhice atrás das outras. Outra coisa da igreja de Coríntios que é peculiar da igreja: havia nessa igreja uma devoção à pessoa,
Então tinha gente na igreja que adorava a Apolo, tinha gente na igreja que adorava Paulo, e por conta disso era uma igreja fragmentada, porque as pessoas não adoravam a Jesus, mas adoravam homens da igreja. A tal ponto Paulo diz: peraí, quem sou eu, quem sou Apolo, quem é Apolo, quem é Cefas? Vocês estão perdendo o foco. Então vai vendo essa igreja. Essa igreja, para vocês terem uma ideia, irmãos, era uma igreja que a turma não tinha dificuldade nenhuma de ir ao mercado onde as carnes eram sacrificadas a ídolos e comprarem ali as suas carnes. E a ponto que Paulo diz: peraí, se vocês forem comer em algum lugar, não pergunta nada. Mas se alguém falar: olha, essa carne foi sacrificada a ídolos, e Paulo diz: então não comam, por uma questão de consciência. Então há várias lições dessa igreja. E agora Paulo entra com mais uma aqui, que é a questão da linguagem dessa igreja, que estava comprometendo. E quando é que a linguagem, vamos lá, quando é que a linguagem compromete a unidade? A primeira coisa que nós vemos é que ela compromete a unidade através da dissensão, da divisão. Irmãos, cuidado com a linguagem que divide. Cuidado, olha, botaram até ali, duas irmãs ali brigando, uma puxando o cabelo na outra. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja há dissensão. Dissensão é isso, dissensão é briga, é partidarismo. Então notem a linguagem dessa igreja. Paulo diz que chegou pelo lado negativo. Eu escuto de vocês que entre vocês há dissensões. Imagina, Paulo está em Roma e chega aos ouvidos dele em Roma e lá em Corinto, a linguagem da igreja comprometia a unidade por conta da dissensão. O que é dissensão, gente? É o partidarismo. Eu gosto do pastor fulano, mas não gosto da pastora ciclana. Eu gosto da pastora ciclana, mas não gosto do pastor fulano. Eu gosto do irmão. Aliás, tem crente que até hoje não se libertou da sua vida pregressa, porque diz assim: sinceramente, o meu santo não cruza com a do fulano. Irmãos, primeiro que não era nem para cruzar, porque nós temos o mesmo santo, Yeshua. É ou não é? Agora é óbvio, gente, que dentro do reino nós temos diferenças. E essas diferenças, elas são superadas pela sua decisão, ou de amar ou de odiar. As nossas diferenças nunca são superadas sem decisão. Então tem gente do seu lado, e isso na sua família, isso na sua casa. Você é diferente da sua esposa, é ou não é? Eu sou diferente da apóstola, eu sou. Vocês acham que a gente não tem as nossas dissensões? Temos. Mas nem por isso eu vou sair de casa, eu não quero mais você. Eu também vou ficar no Paraguai agora 1 ano, te castigando. Não vai fazer isso, em nome de Jesus. Aliás, tem uma coisa interessante que eu disse aqui, os homens concordaram. A mulher aguenta ficar sem um homem sozinha. O marido não aguenta. Aguenta ou não aguenta? Nós não aguentamos. Cadê os casados que estão aqui? Levanta a mão desse lado. Se a gente aguenta ficar sem a esposa? Não aguenta. Não aguenta. Ela viajou, fica igual aquele cachorro quando cai da mudança, abandonado, não sabe para onde vai. Não aguenta. Agora ela estava lá, nem lembrou de mim. Não me liga, deixa que eu te ligo. É mole? Nem lembrou que eu existia. Então, aqui os homens, cadê os homens que estão aqui, os casados? Aguenta ficar sem tua esposa? Pode falar perto dela, aguenta? Não, se ela viajar, não fica murchinho? A gente fica murcho, fica murcho. Fica mesmo, fica murchinho. Desse lado aqui, cadê os maridos? Levanta a mão aí. Levanta a mão. Quando a sua esposa viajar, você não fica murcho? Você fica até meio, se ela ficar 1 semana fora, dá um aperto no coração, volta, mulher, pelo amor de Deus. É ou não é? Não é assim? É. Falei para ela isso, ela não acreditou não. A mulher resolve muito melhor essa situação do que o homem. Não sei por quê. Deve ser alguma coisa ligada à fase materna. Aquele lado materno da mãe, né? Está sozinho. Então está ali, ó, atrás da dissensão, da divisão. Segundo, quando é que a língua comprou? Através de heresia, gente.
E até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. Gente, heresia é toda doutrina, escute aqui, preste atenção para você entender sobre a heresia. Heresia é toda linha, toda doutrina, linha de pensamento que vai na direção contrária da Bíblia, vai na direção da impressão digital do homem, não tem nada a ver com a palavra de Deus. É a impressão digital do homem, a palavra de Deus. O que é heresia? Eu deixo a Bíblia e passo a seguir a impressão digital do homem. Então havia heresia nessa igreja. Irmãos, a Bíblia diz que tem um grupo lá em Atos chamado Bereanos, e eles eram excelentes. Sabe por quê? Porque tudo que fora pregado pelo apóstolo Paulo, eles confrontaram com a palavra. Eu quero lhe dizer que nós somos livres de aberrações à medida que você, não importa o pregador, mas ele é famoso, não interessa, tem que estar dentro da Bíblia. Você, quando ouvir uma mensagem, essa mensagem tem que ser, primeiro, cristocêntrica. Cristo é o centro. E ela tem que ser bíblica, ela tem que andar de acordo com a Bíblia. Esse dia peguei um Uber, estava eu e o Davi. E aí eu falei, vou falar de Jesus para esse homem. Aí comecei a falar de Jesus para ele, disse, não, eu já fui crente. E tomara até que ele esteja aqui hoje me ouvindo. Se ele não me ouviu, eu convidei ele para vir. Eu já fui crente, me afastei porque eu fiz o mal na minha vida. Isso que foi o mal. Eu resolvi estudar teologia. Eu recomendo que ninguém estude teologia, porque quem estuda teologia ou fica muito crente ou se desvia. Isso eu tenho que concordar com ele. Quem faz teologia, das duas uma, ou vai ser um baita crente ou vai desviar. Por quê? Porque não dá para entender Deus a partir da perspectiva humana. O que é a teologia? É a tentativa humana de entender Deus. Agora você imagina o que é uma cabeça micro querer definir o macro. Não dá. Por isso que o meu teólogo preferido, Louis Berkhoff, ele vai dizer, Louis Berkhoff não, Karl Barth. Karl Barth vai dizer o seguinte: a teologia ela é escrita a lápis. Por quê? Você hoje está com uma ideia, amanhã vem um cara melhor do que a tua ideia, tu vai lá e apaga, ó. O cara aqui andou mais 100 metros do que você, então vamos apagar isso aqui e vamos ampliar. E aí eu disse, não, eu não vejo assim, mas por quê? Por exemplo, para mim não existe a triunidade, existe a quadriunidade. Eu disse, caramba. Ele disse, como é que pode ter Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito e ter uma mulher lá no meio deles? Eu falei, ih, rapaz, para que eu fui mexer esse vespeiro? A vontade que deu foi fazer igual os gregos fizeram com Paulo. Meu querido, sobre esse assunto eu vou te ouvir uma outra hora. Mas eu disse assim, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você está achando que no céu tem que ter uma mulher porque Deus criou a mulher? Então por que os anjos não se reproduzem? Se tem masculino e feminino no céu, o espírito, gente, ele é assexuado. Só para a gente fechar esse raciocínio, você daqui, ele não tem sexo. Até lá na hora eu disse assim, rapaz, como é que deve ser o tamanho do órgão genital, o órgão sexual masculino de Deus? Aí ele me olhou assustado e falei, pô, uma pergunta me arrasta para outra. Eu acho que ele também não tinha parado para pensar nisso, nas proporcionalidades dessa pergunta, né? Então, onde eu quero chegar? É assim que nasce uma heresia. Vocês acham que não tem gente comprando? Tem uma mulher, existe um camarada chamado José Carlos Miranda. Ele fundou a igreja 666, onde ele se dizia que ele era o anticristo. Pois bem, ele morreu. Você pensa que a igreja parou? Parou não. A mulher dele assumiu o ministério e ela disse que Jesus Cristo era mulher e que ela é hoje a reencarnação de Jesus Cristo. Não, mas com fundamentação bíblica. Ela isola versículos. Ela isola versículos e aplica na tese dela. Por exemplo, uma escrava era resgatada com 30 moedas de prata.
Então, na cabeça dela, por que Jesus foi comprado por 30 moedas de prata? Porque não era homem, era mulher. Então ela vai criando uma tese de heresia, e é assim que nascem as heresias na igreja. É assim que nasce. Então o que é a heresia que Paulo está colocando ali? Porque eles tinham que ir para a ceia. Os caras inventaram uma festa chamada Ágape, até aí tudo bem, mas eles atrelaram essa festa à ceia. Aí começa meu problema, porque não podia se ter ceia sem a festa Ágape. O que era essa festa Ágape? Tu levava o teu pãozinho de alho, levava a minha picanha, tu levava a linguiça, levava a asa, mas se eles dois chegassem sem nada, a gente, pô, chegou sem nada. Isso acontece até hoje, gente. Você faz churrasco, a maioria da turma não leva nada, mas nem por isso você vai dizer, né? Você não vai dizer, não vai comer. Não é verdade? Não vai comer. Mas lá não, a turma começou a criar heresia, não. Então o irmão não pode participar da Ágape, também não pode participar da ceia. E aí eles começaram a praticar a segunda heresia deles lá. Falei uma. A segunda heresia, eles se apegavam a líderes. Eles se apegavam, não, tem que ser o pastor tal, a pastora tal. Bota para mim capítulo 1, versículo 13. Vamos dar uma olhada nessa heresia aí. Capítulo 1, versículo 13. 1 Coríntios mesmo, vamos lá. Então nós falamos de dissensões, nós falamos de heresia. Olha lá, será que essa era heresia? Ele faz uma pergunta: será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Então imagine a que ponto chegou a igreja. O pessoal estava adorando mais a Paulo, estava adorando mais a Apolo do que o próprio Jesus. E isso acontece muitas vezes, irmãos, dentro do reino. Eu gosto daquele pastor, eu gosto daquela pastora, eu gosto daquele irmão, daquela irmã. Então olha aí, essa era a heresia que estava, a falta de unidade praticava o que? A heresia. Terceiro, vamos lá. Terceiro, quando é que a linguagem compromete a unidade? Isso, dia 12 já falei, dia 12 de abril eu sei. Quando a linguagem compromete a unidade? Através da acepção de pessoas. Olha, esse cara não é na nossa igreja. Não tendes porventura casas para comer ou beber? Ou desprezais a igreja de Deus, envergonhados que nada tendes? Que vos direi, louvar-vos-eis nisso? Gente, aqui é a terceira linguagem maligna que quebrava a espiritualidade daquela igreja, a acepção. A ceia é um momento ímpar de comunhão, porque a ceia é o lugar que se congrega um ex. Aqui todo mundo é ex alguma coisa, meu irmão. Você não é ex alguma coisa? Tem aqui gente que foi ex-alcoólatra. Tem algum ex-alcoólatra aqui? Levanta a mão, apóstolo, eu sou um ex-alcoólatra, estou aqui. A ceia é um lugar que reúne ex-dependentes químicos. Tem alguém aqui que foi ex-dependente químico? Levanta a mão. A ceia é um lugar que se reúne pessoas que adulteravam, pessoas que roubaram. Mas eu não fui nada disso, meu irmão. Você tem que ter sido ex alguma coisa, ou você tem sido estranho, esquisito. Algum ex você foi. Ninguém fica sem ser ex, ou não é? Você é um ex-condenado, um ex-vazio, um ex-deprimido. É a reunião de ex, ou não é, minha filha? É. Então a ceia é esse momento ímpar. Na ceia eu não digo assim: olha, agora só vai tomar ceia quem não teve pecado feio. Então a ceia é um momento especial. E é tanto especial que Paulo agora, dentro da ceia, ele vai mostrar o pão como símbolo do corpo. E aí Paulo diz assim: que esse pão seja o que entre vós? Pode falar? Vocês nunca participaram da ceia? Que esse pão seja para alguns ou para todos? Então todos têm acesso ao corpo. O corpo é um acesso para todos. Paulo não diz para alguns, para os melhores, para o corpo.
Então Paulo disse para nós aqui, tome cuidado, porque lá no versículo 24, bota para mim o versículo 24, por favor. Olha o que Paulo fala no 24, justamente do que eu falei do pão. Versículo 24. Paulo disse alguma coisa errada, porque se a ceia é para todos participarem, por que vocês estão deixando de fora? Por que vocês estão desprezando a igreja? Tendo dado graças a partir, olha, esse é meu corpo que é dado por vocês. Fazer isso em memória de mim. Amados, vamos terminar. Eu quero ir com a ceia. Como a ceia do Senhor nos ensina sobre uma linguagem de intercessores. A primeira coisa que eu quero dizer é que a ceia tem uma linguagem sem som. Toda a linguagem da ceia é muda. Ela está aqui posta. Ela não abre a boca, ela não fala nada. Mas ela fala dentro do teu coração. E há 3 linguagens que a ceia revela para nós. Olha lá. Como a ceia do Senhor nos ensina sobre a linguagem de uma igreja de intercessores. Primeira ceia fala da linguagem da comunhão espiritual. Irmãos, a primeira comunhão, que ninguém vai ter comunhão aqui um com o outro se não tiver a primeira comunhão espiritual com Deus. Qual é o problema da igreja quando tem briga? Porque o povo não tem comunhão com Deus. Se você não passou por um processo de mudança, de transformação, você não consegue suportar o teu irmão. Você não consegue conviver com ele porque você não teve a sua natureza mudada. E a tua natureza, enquanto não for mudada, ela não tolera muita coisa. Enquanto a tua natureza não for mudada, ela não aceita muita coisa. Enquanto a tua natureza não foi mudada, porque quando você pega uma pessoa que se converteu mesmo, ela diz assim: eu não me conheço mais, apóstolo. Antigamente eu fazia isso, antigamente eu fazia aquilo. Olha, apóstolo, pisava no meu calo, eu explodia. Hoje eu não me reconheço mais. Não é porque você conhece, não, porque aquela pessoa morreu. A sua natureza foi mudada. E ela tem que ser mudada mesmo, que essa é a evidência. Então quando Paulo diz lá, olha, nisto porém diz que não louvo, porque quando vocês se ajuntam, que deveria ser um ajuntamento espiritual, não é, se ajuntam para pior, é uma comunhão, não havia uma comunhão, eles não tinham entendimento que ceia é um tempo de comunhão espiritual. Ceia é o momento em que você se liga em Deus e diz: Senhor, obrigado pela morte do teu filho, obrigado pelo sacrifício dele na cruz, obrigado pelo amor dele por nós. É essa a ideia. A ceia é uma linguagem de comunicação sem voz. E é por isso que a gente tem que levar a sério a ceia. A ceia fala de uma linguagem de comunhão espiritual. E, gente, nós não estamos falando aqui de comunhão espiritual como algo sobrenatural, você sentir arrepio, hein? Você começar a tremer todo aí no banco. Não, nada disso. A ceia é um momento de comunhão espiritual. Por quê, meu apóstolo? Não tem nada de místico, não tem nada de místico. Você não vai, estou sentindo Jesus. Isso é coisa do budismo, é o nirvana. Eu estou sentindo ele aqui. Olha, estou ficando arrepiado. Presta atenção, querido. A primeira coisa que a gente aprende sobre ceia é que ela é uma união, uma linguagem de comunhão espiritual. Por quê? Porque Paulo diz assim: vocês vão comer desse pão muito bem. Qual é a linguagem que foi ativada? Da mente. Alexandre, você não vai comer esse pão falando, você não vai comer esse pão pulando, você vai comer esse pão em memória de mim, pensando no que eu fiz por você. É a linguagem da comunhão. É quando eu paro tudo e digo: meu Deus, eu passei 30 dias e não te agradeci pelo sacrifício do teu filho naquela cruz. Irmãos, se a ceia fosse tirada do nosso meio, quando é que a gente lembraria da morte de Jesus? Talvez de ano em ano na Páscoa. É ou não é? Então a ceia, ela tem uma linguagem de comunhão, porque é hora de você hoje parar e dizer: obrigado, Senhor. Obrigado pela tua morte ali em meu lugar. Obrigado porque o Senhor entregou a sua vida. Obrigado porque o Senhor morreu por mim. Obrigado porque o Senhor deixou o seu trono de glória e sofreu. Quem acompanha essa novela Jesus e viu a crucificação,
Não dá para ver aquilo tudo sem sem chorar. Não dá. Você vê aquele sofrimento, e aí você não pode nem abrir a boca, mas os romanos foram cruéis, os judeus. Ele não morreu por eles, ele morreu por nós. Eu e você fizemos aquilo nele. Então a primeira linguagem da ceia hoje é você lembrar de que Deus te ama tanto, que deu o Filho dele por você. E aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, será que não já age mais coisas? Então é uma comunhão espiritual, é levar a sério esse momento, é você dizer obrigado, Senhor, pela tua morte ali na cruz, obrigado, Senhor, por ter entregado o teu Filho Jesus para morrer em meu lugar, obrigado, Jesus, por ter entregue a tua vida em meu favor. Esse é um momento de comunhão, é um momento enquanto eu ministro, você está falando com Ele aí no seu coração, na sua mente, obrigado, Senhor, por tanto amor, obrigado porque o Senhor se deu por mim, obrigado porque quem devia estar naquela cruz era eu. Essa comunhão espiritual, se não existir, você vai sair daqui vazio, do mesmo jeito que chegou. Por quê? Porque não faz sentido, você não está na ceia, e ao mesmo tempo está aí no seu coração dizendo, meu Deus, ninguém me ama como o Senhor me amou, meu Deus, ninguém me ama como o teu Filho me amou, obrigado, Senhor. É por isso que é uma comunhão espiritual, porque você chega quase a se desligar do culto, para estar ligado nele e dizer, ninguém me ama como o Senhor me amou, ninguém foi capaz de dar a vida por mim como o Senhor me deu. É uma comunhão espiritual pela lembrança, pela memória do que Cristo fez, e a nossa identificação com a cruz. Era eu que deveria estar pregado naquela cruz, era você que deveria estar pregado naquela cruz. Aquela cruz não era dele, era nossa, e ele tomou essa cruz em nosso lugar, ele se fez maldição por nós. A Bíblia diz que não havia nele beleza alguma, e a Bíblia diz que ele foi humilhado, transpassado, ferido, colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, furaram as suas mãos e seus pés. Pois eu quero dizer que tudo aquilo que ele recebeu era meu e seu, e ele tomou o nosso lugar. E é por isso que hoje na ceia a comunhão espiritual é você dizer, meu Deus, que amor é esse? Que amor é esse? A gente passa 30 dias e não para lembrar desse amor. Passamos 30 dias e não paramos para refletir. Meu Deus, o Senhor sofreu por mim, tem que valer a pena a minha vida para o Senhor. Essa é a primeira linguagem, gente. A segunda linguagem é que a ceia fala na linguagem da comemoração. Paulo diz, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o novo pacto do meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Vocês sabem, quando você lê o Evangelho de Lucas sobre a ceia, você vai ver que Jesus tomou 2 vezes o cálice. O primeiro para lembrar da Páscoa, era a bebida deles, e o segundo para marcar a ceia. É o novo pacto, é a nova aliança. Fazer isso em memória, para que pensem em mim, novamente em mim. Era essa a ideia da ceia. Então a presença de Jesus na minha vida e na sua vida tem que ser constante. Façam isso em memória de mim. É fazer por Ele. É hoje estar aqui e dizer, Senhor, eu me alegro de estar aqui, e eu estou comemorando sim o teu sacrifício, porque foi por Ele. E somente por esse sacrifício que hoje eu posso estar aqui, ao lado da minha esposa, ao lado dos meus filhos, ou estar na tua casa sentado ouvindo a tua palavra, ou quem sabe passando pela luta que eu estou passando, mas não perdendo a fé, porque essa morte não foi em vão. É por isso que a linguagem é de comemoração. Obrigado, Senhor, valeu a pena. O resultado sou eu, o resultado é você, o resultado é a paz que excede todo entendimento. A nossa linguagem é de comemoração. Eu não quero dizer para você olha para a sua vida alguns anos atrás, meu irmão, quando essa morte não fazia sentido para você, onde é que você estaria hoje? Tem gente aqui que ficava acordado de sexta para sábado, sábado para domingo, vivia uma vida totalmente alterada, uma vida sem sentido, sem as pessoas, nem a tua família, ninguém da tua casa acreditava em você. Ah, fulano não presta. Ah, Beltrana não, aquela mulher não. Aquela mulher jamais vai mudar. Jamais vai mudar. Sabe por que você tem que celebrar a ceia? Porque a morte dele mudou você.
fulana não acredita. Tem alguém aqui, assim, que quando se converteu a família não acreditou? Ou os amigos não acreditaram? Você? Mais alguém? Você? Quem mais? Pois é. Por isso que a gente comemora. Meu Deus, ela mudou. A morte dele trouxe essa mudança. Essa é a linguagem de comemoração. Paulo diz, olha lá, novo pacto do meu sangue, fazer isso de memória de mim, para que pense novamente, para que vocês pensem o que eu fiz com vocês e comemorem. Hoje é dia de você comemorar. Obrigado, Senhor, porque eu não sou mais aquela pessoa que eu era. Senhor, eu era aquela pessoa encrenqueira, eu era aquela pessoa que quando olhava, ele está olhando por quê? O que é? Hein? O quê? E hoje você está aí, ó, pegando o cálice, pegando o pão, e Deus está dizendo assim, eu mudei, comemora. Tem gente aqui que não tinha esse espírito de agressividade, mas tinha o espírito de depressão, começava a chorar. Por que você tem? Eu não sei, eu estou chorando, tem um vazio, eu estou com a vontade de morrer, eu estou com a vontade, a vida não presta. Pois hoje na ceia você diz, presta. Hoje eu comemoro a ceia, porque Jesus me resgatou, me tirou daquela depressão, me tirou daquela tristeza. Meu irmão, qual é a tua história que você tinha? Então a ceia é para você dizer obrigado, Senhor, porque essa morte não foi em vão, e hoje eu posso comemorar aqui nesse mês, mais um mês, o quanto de transformação que o Senhor começou e está fazendo. Obrigado que o Senhor me tirou das drogas, obrigado que o Senhor me tirou do crime, obrigado que o Senhor me tirou do adultério, obrigado que o Senhor me tirou de tudo aquilo que me trazia vazio, angústia na alma. Então ceia é a linguagem da comemoração, porque Deus se fez homem e habitou entre nós, e a Bíblia diz que nós vimos a sua glória como a glória do Pai. Fazer isto, hein? Fazer isto, hein? Muito bem, para que serve um memorial? Diga, para ativar a minha memória. Então para que serve o memorial? Então nós precisamos de memoriais para lembrar quem nós somos. Eu não sou mais o que eu era, concorda? Mas se eu não tiver ceia, eu não lembro quem eu sou. Aí por isso que a gente começa a sentir saudade lá do Egito. Meu Deus, estou passando por luta. Então a ceia é o remédio que você toma todo mês para lembrar, para trazer à memória quem você é. Porque escuta, o fato de você esquecer de quem você foi, não é nenhuma garantia de que você vai viver a vida que Deus tem para você agora pelo que você é. Não é verdade? Eu esqueci que eu era um ímpio, mas se eu não lembrar que eu sou filho de Deus, a minha vida é uma vida de amnésia. Eu esqueci que eu era um camarada entregue à bebida, beleza, mas se na ceia eu não for ativado que hoje eu não sou mais entregue à bebida, mas eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, Deus me ama, Deus está comigo, Deus me guarda, Deus guarda a minha entrada e minha saída. Por quê? Fazer isso em memória de mim, para vocês lembrarem que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, para vocês terem a linguagem da comemoração, agradecer, Senhor, porque eu não apenas deixei de ser algo ruim, mas me tornei teu filho, sou teu servo, tua serva, o teu poder está em mim, o teu Espírito se manifesta em mim. Irmãos, nós temos que aprender isso. A Bíblia diz lá em Samuel, quando Davi vai trazendo a arca do Senhor, que ele, a primeira vez que ele foi, ele se organizou como rei. O cara foi numa pompa só, deu tudo errado, a arca caiu, Uzá morreu, Davi ficou lá triste, mas ele foi tendo memória de quem ele era no Senhor. E a memória que ele tinha do Senhor foi o seguinte: Davi, eu te tirei de trás das malhadas, porque eu te fiz um adorador. Davi, eu te tirei de trás das malhadas. Esse é o problema. Tem gente aqui que hoje diz: Deus me tirou de trás das malhadas, ponto. A ceia vem para ativar a tua memória. Deus tirou você de trás das malhadas, mas não é ponto para te fazer um adorador, para te fazer uma adoradora. É a linguagem da comemoração. Aí sabe, Davi diz: eu tenho que buscar a arca, eu tenho que buscar a arca, eu tenho que buscar a arca. E Davi foi desprovido da sua roupa real, da sua roupa majestosa, e foi com a roupa de servo. E a Bíblia diz que a cada 6
passos Davi sacrificava, mas a Bíblia diz que quando a arca entrou em Jerusalém, Davi não aguentou. A Bíblia diz que Davi saltava, a Bíblia diz que Davi dançava, a Bíblia diz que Davi pulava. E aí a mulher de Davi disse: que é isso? Que é isso? O que dirão do rei de Israel, que vem dançando e pulando como um bêbado? E Davi disse: não dirão nada sobre o rei de Israel, dirão que ele é um adorador, mas contra você pouca coisa vai sobrar para se falar. Escute, querido, sabe por que é o memorial de comemoração, a linguagem da comemoração? Para lembrar, não é apenas que ele morreu e que você foi salvo, é para lembrar que essa salvação te faz filho, essa salvação te faz herdeiro de Deus, herdeira do Senhor. Essa salvação te faz, bota aí Efésios capítulo 1 versículo 3, essa salvação. Cadê o pessoal do louvor? Eu já estou acabando. Vem para cá, meus filhos, vem para cá, porque agora a gente vai entrar na linguagem da comemoração. Eu não sou apenas um salvo, fazer isso em memória de mim é para lembrar que depois da morte dele eu me tornei filho. Depois da morte dele, olha lá, vamos ler juntos, vamos lá. Bem, eu não vou ser abençoado não, irmão. O verbo está no passado, ele já nos abençoou. É a linguagem da comemoração, meu irmão. Obrigado, Senhor, porque eu sou abençoado. Obrigado, Senhor, porque eu sou abençoada. Senhor, é por isso que eu não vou abrir a minha boca para murmurar. A minha linguagem da ceia é a linguagem da comemoração. Eu fui salvo, mas agora sou salvo, lavado, remido, selado. Eu sou salvo e agora Deus me cura, me sara, me restaura. A porta que está aberta vai abrir, a que está fechada Deus vai escancarar, e a que está aberta que tem que fechar Deus vai fechar. Deus vai mover os céus a meu favor. Então nessa manhã, por favor, se manifeste aí, por favor, com a linguagem de comemoração. Você não está entendendo? Apóstolo, você não sabe a luta que eu estou passando. Essa luta vai acabar, mas ela não vai acabar com você, porque você é herdeiro. Diga: eu sou herdeiro. Diga assim: eu sou herdeira. Só as mulheres: eu sou herdeira. Diga: eu sou herdeira. Diga: eu sou filha. E se eu sou filha, eu sou herdeira. Diga aos homens comigo: eu sou filho. Mais uma vez: eu sou filho. E se eu sou filho, eu sou herdeiro. É a linguagem da comemoração. Comunhão. A terceira e última linguagem, para chamar os diáconos, os pastores aqui, para ministrarmos a ceia. Vamos lá. Terceira e última linguagem. Coloca para mim. A ceia fala da linguagem da consagração. Irmãos, nós temos a linguagem da comunhão quando falamos com o Pai sobre tudo que Ele fez por nós, através do Seu Filho. Nós temos a linguagem da comemoração de tudo aquilo que eu me tornei por causa da morte do Filho. Mas a ceia também fala da linguagem da consagração. Nós não podemos brincar com coisas espirituais. Paulo diz: olha, de modo que qualquer um que come ou bebe do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Paulo está dizendo assim: a ceia não é um passe para você pecar e depois vir chorar e mudar. A ceia não é um salvo-conduto para você poder pecar. E quando fechar o ciclo de 30 dias, você vem aqui: Senhor, ceia é lugar de gente que quer se consagrar. Examine-se o homem a si mesmo, assim como do pão e beba do cálice. O que o apóstolo Paulo está ensinando aqui a você e a mim é o seguinte, querido. Diga a pessoa que está ao seu lado assim: a ceia nunca tornou e nem vai tornar alguém melhor. Judas participou da ceia e deixou de trair? Então, Pedro participou da ceia? Pedro participou da ceia e deixou de negar?
Os 10 discípulos participaram da ceia, os 10, e deixaram de fugir. Então a ceia não torna ninguém melhor. Tira isso da tua cabeça. Que a ceia é melhor do que o próprio Jesus comandando fisicamente. Então ceia não é lugar para ninguém se tornar melhor. Você não veio aqui para se tornar santo na ceia. Você já é santo. Que isso, apóstolo? Ninguém, escute, meu irmão, presta atenção. Ninguém vai sair melhor hoje aqui da ceia que tomou a ceia, é ou não é? Mas Paulo diz nesse texto que você pode sair pior do que chegou. Paulo diz que melhor ninguém sai, mas pior dá para sair. Dá ou não dá? Dá. É por isso que a gente tem que ler a Bíblia com calma. Tem filigranas na Bíblia que se a gente lê perde o melhor da festa. Eu não saio melhor da ceia, mas eu posso sair, olha lá, de modo que qualquer um que come pão desse cálice. Paulo diz assim, de modo que qualquer um que comer desse pão e beber desse cálice com muito amor do coração sairá melhor do que chegou. Paulo não diz isso, mas Paulo diz, olha, ninguém sai melhor da ceia, mas da ceia pode sair pior. Olha lá, examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse vinho, desse suco. O que é isso, querido? Apóstolo, é por isso que Paulo diz assim, façam uma avaliação solene, séria, examine-se. Ceia é ter para você examinar quais são os seus interesses quando você se aproxima da ceia. Por que você vai tomar sua ceia hoje? Qual é o seu interesse? É a seriedade do objetivo, queridos. E tem que entender isso porque no Novo Testamento eu e você somos sacerdotes. Nós somos uma nação de sacerdotes, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido por Deus. Então a Bíblia está dizendo o seguinte: ei, Alexandre, vai participar da ceia? Quem é que vai participar da ceia? Levanta a mão. Então, por favor, fique sério. É um ato de seriedade na ceia. Que isso, meu apóstolo, Mas o que eu tenho que ficar sério? Você está vivendo a fé que a morte de Jesus Cristo trouxe para você? Você vive, por exemplo, Jesus morreu, o que aconteceu depois da morte dele? Então nós não comemoramos só a morte. Ele o que, meu filho? A seriedade dessa pergunta agora é: você tem vivido dia a dia a ressurreição de Cristo? Porque se você nasceu de novo, você também ressuscitou. Nós somos mortos com Ele, sepultados com Ele pelo batismo. E a Bíblia diz no livro de Coríntios que nós voltamos a viver com Ele. Então, dia a dia, nós temos que fazer essa pergunta: eu vivo pelo poder da ressurreição? Você vive pelo poder da ressurreição? Apóstolo, estou passando por uma luta. Então, meu filho, em nome de Jesus, viva pelo poder da ressurreição. Essa luta não é maior do que aquele que te deu essa vida. Você não podia nem viver, estava morto no teu pecado, e Ele te trouxe de volta à vida. Eu passo por lutas, passo. Estou passando por provas, estou. Mas deixa eu lhe dizer algo aqui para você entender de uma vez por todas. Isso não quer dizer que o poder da ressurreição não está em mim. Porque se aquele que me fez o mais difícil vai fazer o mais fácil. O que é mais difícil? Abrir a porta de emprego para você ou fazer você um servo dele? Fala a verdade. O que é mais difícil para Deus? Era te dar a cura ou fazer de você um homem de Deus, uma mulher de Deus? É fazer você um servo dele, uma serva dele, é mais difícil. Aí você está aí passando por uma enfermidade. Deus, por que o Senhor está fazendo isso? Vá viver o poder da ressurreição. Senhor, se o Senhor me mudou, eu era todo esquisito, eu era todo estranho, eu era todo complicado, e o Senhor me mudou, então eu quero viver o poder da ressurreição. A minha vida vai seguir aqui até quando o Senhor quiser, até quando o Senhor desejar. Eu não vou abrir a minha boca para ficar murmurando, reclamando, falando o que é isso, Deus me abandonou, Deus não gosta de mim. Ei, essa linguagem não é da ceia.
A linguagem da ceia é a linguagem que fala de consagração. Eu era condenado, eu estava morto no meu pecado, eu ia para o inferno, mas Jesus me resgatou. Eu tenho a vida eterna, eu tenho o céu, eu tenho garantido o cuidado dele. Então eu vou ver o poder da ressurreição cada dia, não importa a luta que eu estava, eu sei que Deus está no controle. Deus está no controle. É o poder da ressurreição, querido. Olha de onde ele te tirou. Olha o que ele fez com você. Eu acho que eu coloquei isso aí. Philip Henry, ele fala 3 atitudes, olha lá. Ele diz, isso é um teólogo, ele diz que o crente, quando for participar da ceia, ele tem que fazer 3 perguntas. A primeira pergunta é: o que é que eu sou? Diga: eu sou filho de Deus. Sou lavado, salvo, resgatado pelo sangue de Jesus. A segunda pergunta é: o que é que eu tenho feito? Minhas mãos estão limpas ou manchadas? Meu coração está limpo ou sujo? E a terceira pergunta: o que é que eu desejo? Quais são os meus sonhos, as minhas visões? O que eu almejo para valer essa ceia, essa morte ter valido a pena? As pessoas hoje vão falar sobre o batismo com o Espírito Santo. A primeira condição que o batismo veio foi para dar autoridade para as pessoas pregarem o Evangelho, porque sem o batismo do Espírito Santo ninguém ia pregar. Aliás, de fato, ninguém prega. Se você não tem o batismo com o Espírito Santo, você não prega o Evangelho. Você nem lembra qual foi a última pessoa que você ganhou para Jesus. Por quê? Porque é o batismo com o Espírito Santo que nos reveste. Por que vocês acham que Deus teve que fazer esse tipo de revestimento? Porque Deus sempre olha lá na frente, ele olha lá na frente e diz: olha, sem esse revestimento, o negócio acaba. E eu quero dizer que hoje a arma do diabo é distrair a igreja com o batismo com o Espírito Santo. Porque o diabo não vai ficar nem um pouco preocupado se você pular, falar em línguas, rodopiar. Ele não vai ficar preocupado com isso. Ele sabe que o problema com o batismo do Espírito Santo é quando você ganha impulso para falar do amor de Deus. Aí se arrebenta com ele. Aí ele diz: eles entenderam o batismo do Espírito Santo de acordo com Atos capítulo 8. Tem muito batismo do Espírito Santo com impressão digital do homem, não tem nada a ver com a palavra de Deus. É aquele negócio da heresia, é digital do homem. E pior que tem uma galera que embarca nas digitais. Então hoje à noite eu vou ministrar para você sobre esse poder. E eu vou para a Bíblia, traga a sua Bíblia para você conferir com o que eu estou pregando. Eu não vou falar de uma teologia que eu acho. Eu vou colocar ali. Então fique em pé, por favor. Eu queria que você aí no seu lugar fechasse seus olhos. E por alguns instantes começasse a orar e falar com o Senhor. O que você é hoje? Você é filho de Deus? Quem sabe você entrou aqui hoje visitando a nossa igreja e você está aí: eu já fui crente, eu já fui católico, eu já fui espírita, eu já fui tudo, apóstolo, e nada disso me encontrei. É porque, na verdade, querido, o que Deus tem para você não é religião. O que Deus tem para você, igreja nenhuma pode te dar. O que Deus tem para você é uma nova vida através de Jesus Cristo. E se você quer essa nova vida e você está aqui hoje e quer essa nova vida, ela está disponível para você. O que eu tenho que fazer? Você tem que abrir o seu coração e convidar Jesus Cristo para ser o seu Senhor, para ser o seu Salvador. Se você quer fazer isso agora aí no seu lugar, se você deseja fazer isso agora, quem sabe você está afastado, como aquele jovem que eu peguei no Uber, e eu, depois de conversar com ele, disse: olha, volta, você tem muito para contribuir no reino. Eu não desmereci ele, eu não chamei ele de herege, nem tinha esse direito, mas eu disse que era para ele voltar.
E você que está afastado aqui hoje, volta. Você que um dia esteve na presença do Senhor, sabe, era filho, era filha, e por conta de uma tristeza, por conta de uma situação, por conta de amizades, eu costumo dizer lá em casa para a turma que o pior período da minha vida foi quando eu fui para a faculdade. E olha que eu era pastor, hein? Passar pela faculdade, sair da faculdade crente, o camarada tem que ir direto para o céu. Irmãos, não tinha um dia na faculdade que eu não fosse testado na minha fé. E eu era pastor, viu? Pastor. Aí fui fazer psicologia. Eu pensei que direito tinha sido a pior coisa da minha vida. Direito perto da psicologia é o céu. É uma reunião de seminaristas. Porque o povo mais doido que eu encontrei no planeta, juntado no metro quadrado, estava na sala de aula de psicologia. Eu até digo, os professores sabiam, eu tinha professores que sabiam que eu era pastor, os caras faziam aquelas perguntas para me provocar. E aí eu ia para o debate. Eu estava me tornando aquela figura chata da aula. Eu disse, quer saber uma coisa? Vou usar o meu mecanismo de defesa número 1 quando eu não quero conversa. Eu dormia, baixava a cabeça. Meu apelido era Soneca. Pois é. Mas mesmo dormindo em algumas aulas, a turma viu em mim condição de ser o orador da turma. Porque onde tinha problema, eles iam lá no Soneca. Pô, queria que tu orasse por isso, queria que tu orasse por aquilo. É que eu não queria me desgastar com o professor, que chega uma hora que você monopoliza a aula. Pô, o cara não pagou ali para ver a discussão minha do professor. Então eu digo para você que está na faculdade aqui, tem algum jovem aqui na faculdade? Lute para continuar crente. Tem mais alguém aqui na faculdade? Lute para continuar sendo crente. Vamos fazer de tudo para afastar a sua fé. Tem mais alguém aqui? Lute. Vamos fazer de tudo para você trair tua esposa, para você sair do seu casamento. Você é na faculdade? Lute para ser crente. Não está fácil. Mais alguém aqui? Tem alguém na faculdade? Lute. Lute. Alguém aqui está na faculdade? Levanta a mão, minha filha. Lute. Vamos fazer de tudo para roubar a sua fé. Tudo. Tudo. Cadê? Quem é aqui levanta? Tudo para roubar a sua fé. Tudo, 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 tudo. Se vocês terminarem o curso crente, eu ouso dizer que vocês estão pertinho do céu, tá? Só. Mas por quê? Porque eles não reconhecem a nossa identidade espiritual. Então, quem sabe você está aqui, esteve na faculdade e está se afastando de Deus. Eu não sei nem porque Deus está usando a minha boca para falar isso. Tem nada a ver com a mensagem. Mas tem a ver com alguém aqui dentro que está se afastando. Que o Espírito Santo não se engana. E se essa pessoa é você, hoje é o dia de você dizer para Deus, Deus, eu quero voltar. Feche seus olhos. Se você está aqui hoje, longe, afastado, quer voltar, diga-se comigo no seu coração, só você e Deus. Deus, meu querido Deus, hoje eu quero marcar a minha volta. Eu preciso voltar. Eu quero voltar a ter comunhão com teu filho. Eu quero voltar a sentir o teu espírito. Eu quero voltar a ter uma vida contigo. Eu quero ter comunhão. Eu quero ter comemoração. E eu quero ter responsabilidade. Em nome de Jesus. Amém. Querido, se essa pessoa é você, tem sentido que o amor do Senhor está esfriando, hoje é a ceia para ativar esse amor. Eu quero que você levante a sua mão bem alto. Eu quero renovar esse meu amor. Alguém assim? Você está afastado, quer voltar hoje? Aonde? Deus abençoe. Há mais alguém? Olha, eu estou assim. Eu tenho andado desanimado, eu tenho andado esfriando na fé. Eu tenho questionado algumas coisas de Deus. Não importa se você está na faculdade ou não. Você está vendo questionamentos comigo. Levante a sua mão. Há alguém assim? Deus abençoe essa jovem. Mais alguém?
Eu queria orar por você, querida. Vamos orar por ela. Pai, eu quero te agradecer pela tua filha que nessa manhã toma a decisão de ativar dentro do seu coração esse amor, essa paixão incondicional pelo Senhor. Guarda essa jovem, muda a história dela, meu Pai. Que ela possa sair daqui hoje com a certeza que um novo tempo está começando para ela. Em nome de Jesus. Amém e amém. Querida, olha para cá. Você está recebendo um abraço em meu nome. Dá um abraço nela, por favor, Marisa. Agora olha, em meu nome você recebeu um abraço, não é? Agora olha em nome da igreja que eles prepararam para você. Esse pessoal te ama, hein? Não é todo dia que a gente recebe homenagem em público. Fique em pé, vamos louvar o Senhor. Eu quero chamar os diáconos, os pastores. Vamos louvar. E eu queria que nesse tempo de louvor, você e Deus aí, lembra da linguagem da comunhão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me salvou. Eu vou pedir aqui, vamos louvar.